Salve, salve alunos! Um grande prazer poder conversar com vocês. Nosso assunto é literatura e basicamente sobre os conceitos básicos em relação à arte da literatura, né? Já falamos que na verdade a literatura ela permite rever o senso comum, ela tem essa capacidade de criar uma espécie de abstração, destacar um ponto para ampliar o nosso olhar. E que literatura é a arte da palavra. É arte, mas é uma arte que utiliza como instrumento, como ferramenta, a palavra. Apresenta uma linguagem especial, né? A linguagem literária ela é diferente de uma linguagem, por exemplo, do texto jornalístico, ou do texto histórico, do texto geográfico, né? Do texto da matemática, por exemplo. É uma linguagem marcada pela linguagem conotativa, né? Diferentemente da linguagem denotativa, a linguagem real. E que há na literatura o que a gente chama de literariedade. Né? O texto, para ser literário, ele precisa apresentar literariedade, que é essa capacidade do texto ter uma sensibilidade, uma engenhosidade especial. Um detalhe interessante é que normalmente os textos literários eles são plurissignificativos, ou seja, a depender da leitura que fizermos de um livro, né, teremos N interpretações. A depender de uma poesia, a depender de uma frase, por exemplo, a gente vai perceber que existem inúmeras possibilidades. Né? Cada um enxerga de repente a partir do seu universo, né? A partir das ferramentas que já apresenta em si em relação a conhecimento de mundo. E por fim, nós temos algumas funções em relação à literatura. A literatura, ela ao mesmo tempo pode entreter, divertir, ela pode ensinar, é possível aprender lendo textos literários. Inclusive, tem até pessoas que dizem que saem da escola para ler e por isso aprender. A literatura tem a capacidade de registrar os fatos históricos. Grande parte do que sabemos do nosso passado se deve aos nossos autores que escreveram belíssimas obras no passado. E, por fim, a literatura ela faz pensar. Ela tem a capacidade de permitir que o texto, né, crie essa ponte, né, essa ponte crítica, enfim. Detalhe importante que falamos em outros momentos é que existe uma distinção entre verso e poesia, né? O verso está muito presente nas músicas e nos textos poéticos, seriam as linhas, e o conjunto dessas linhas, grosseiramente falando, seriam as estrofes. E a prosa ela tem uma outra engenhosidade, são as frases, os parágrafos, né? O texto que apresenta uma estrutura de período. Dado a essas nomenclaturas, a gente vai perceber que existe, por exemplo, a depender da organização do texto, se ele tiver 4 versos, por exemplo, uma quadra, se ele tiver 6 versos, uma cestilha, se ele tiver 14 versos organizados em quartetos e tercetos, soneto por isso. E falando sobre verso e poesia, é um fenômeno muito curioso, muito interessante, que a gente vai ilustrar no próximo momento, que é quando um texto absorve um outro. Né? Quando, a depender do livro que eu leio, ou da música que eu escuto, eu consigo perceber de repente que existe uma relação de semelhança, de coincidência, que é o que a gente chama de metalinguagem. Na próxima aula, conversaremos sobre gêneros poéticos, que são 3, né? O gênero lírico, o gênero narrativo e o gênero dramático. Mas por hora é só. Um grande abraço, um beijo no coração, valeu pelo respeito, tamo junto.